O sol nascente tingia o horizonte de tons alaranjados quando o capitão Rafael Mendes subiu à ponte de comando do navio oceanográfico Guardião dos Mares e, seus olhos, acostumados a perscrutar as vastidões do oceano, pousaram sobre a tripulação que se movimentava no convés abaixo. Era mais um dia de patrulha rotineira nas águas da costa brasileira, ou pelo menos era o que todos pensavam. Rafael, um homem de seus 45 anos, cabelos grisalhos e pele marcada pelo sol e sal, comandava o Guardião há mais de uma década. Conhecido por sua calma inabalável e decisões certeiras, ele era respeitado não só por sua tripulação, mas por toda a comunidade marítima. Capitão. Traga café, ofereceu Mariana, a jovem oceanógrafa recém-chegada à equipe. Seus olhos brilhavam de entusiasmo, ansiosa por mais um dia de descobertas. Obrigado, Mari, respondeu Rafael, aceitando a xícara fumegante. Alguma novidade nos relatórios noturnos? Mariana negou com a cabeça, seus cabelos cacheados balançando suavemente. Nada fora do comum, capitão. Apenas alguns cardumes de atum passando a leste. Rafael assentiu, seus olhos voltando-se para o vasto oceano à sua frente. O Guardião dos Mares não era um navio comum. Equipado com tecnologia de ponta para pesquisa e monitoramento ambiental, sua missão ia além de simples patrulhas. Eles eram os guardiões silenciosos do ecossistema marinho, sempre atentos a qualquer ameaça ou anomalia. As horas se passaram tranquilamente, com a tripulação realizando suas tarefas habituais. O sol já estava alto no céu quando o grito de alerta veio do posto de observação. Capitão, algo estranho a este bordo, bradou João, o observador experiente, cuja visão aguçada já havia salvado mais vidas do que ele poderia contar. Rafael pegou o binóculo, direcionando seu olhar para onde João apontava. No início, não viu nada além das ondas suaves. Mas então, algo emergiu por um instante antes de submergir novamente. Algo grande, cinzento e decididamente fora do lugar. Impossível, murmurou Rafael, ajustando o foco do binóculo. Mariana, que estava ao seu lado analisando amostras de água, notou a mudança na postura do capitão. O que foi, capitão? O que você está vendo? Rafael baixou o binóculo, seu rosto uma mistura de incredulidade e preocupação. Preparem o bote de resgate. Acho que temos um elefante à deriva no oceano. A declaração do capitão foi recebida com olhares incrédulos e murmúrios de espanto. Um elefante? No meio do oceano? Parecia algo saído de um conto fantástico, não de uma patrulha marítima real. Capitão, tem certeza? Questionou Carlos, o imediato, um homem robusto com anos de experiência no mar. Talvez seja apenas um tronco de árvore ou... Rafael interrompeu-o com um gesto firme. Eu sei o que vi, Carlos. E se estiver certo, temos uma criatura em perigo extremo. Não podemos perder tempo com especulações. Preparem o bote, agora. A autoridade na voz do capitão pôs a tripulação em movimento imediato. O convés, antes calmo, transformou-se num turbilhão de atividade. Marinheiros corriam de um lado para outro, preparando equipamentos de resgate, cordas, boias e suprimentos médicos. Mariana, com o coração acelerado pela adrenalina e pela perspectiva de um resgate tão inusitado, aproximou-se de Rafael. Capitão, como um elefante pode ter chegado até aqui? Rafael balançou a cabeça, seus olhos nunca deixando o ponto no horizonte onde avistara a criatura. Não faço ideia, Mari, mas neste momento o Nicomo não importa. Nossa prioridade é salvar aquela vida. Enquanto a tripulação se preparava, Rafael convocou uma reunião rápida com os líderes de equipe. Carlos, o imediato, Dr. Luísa, a veterinária de bordo, e Pedro, o chefe da equipe de resgate, reuniram-se ao redor de um mapa improvisado no convés. Escutem com atenção. Começou Rafael, sua voz grave cortando o burburinho ao redor. Estamos prestes a enfrentar uma situação sem precedentes. Um elefante no oceano não é algo para o qual tenhamos treinado. Mas é nossa responsabilidade fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvá-lo. Dr. Luísa, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e mãos calejadas por anos tratando animais marinhos, falou.
Capitão, se realmente for um elefante, ele estará exausto e assustado. Precisaremos agir com extrema cautela para não estressá-lo ainda mais. Pedro, um homem alto e musculoso, assentiu. Minha equipe está pronta, capitão. Temos cordas, redes de contenção e equipamentos de flutuação. Mas como vamos lidar com o peso de um elefante? Rafael ponderou por um momento antes de responder. Teremos que improvisar. Usem todos os recursos disponíveis. Boias, madeira, qualquer coisa que possa ajudar a manter o animal à tona. Doutor-se Luísa, prepare um coquetel de vitaminas e eletrólitos. Ele provavelmente estará desidratado. Enquanto discutiam os detalhes do resgate, Mariana observava o horizonte com o binóculo. De repente, ela soltou uma exclamação. Capitão, eu o vejo. É realmente um elefante. A confirmação de Mariana enviou uma onda de choque pela tripulação. A realidade da situação finalmente se estabeleceu. Eles estavam prestes a tentar o impossível. Rafael tomou uma respiração profunda, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Este não era apenas mais um dia no mar. Era um momento que testaria cada habilidade, cada recurso e cada grama de coragem que possuíam. Muito bem, equipe, disse ele, sua voz carregada de determinação. Vocês sabem o que fazer. Vamos salvar aquele elefante. Com essas palavras, a operação de resgate mais inusitada e desafiadora da história do Guardião dos Mares teve início. Enquanto o bote de resgate era baixado à água e a equipe se preparava para enfrentar o desconhecido, uma pergunta pairava no ar. Como um elefante foi parar no meio do oceano? A resposta, eles suspeitavam, seria tão extraordinária quanto o próprio resgate que estavam prestes a tentar. O bote de resgate cortava as ondas com determinação, deixando um rastro de espuma em seu caminho. A bordo, Pedro liderava sua equipe de resgate. Seus olhos fixos no ponto distante, onde o elefante lutava para se manter à tona. Ao seu lado, Dr. Luísa segurava firmemente sua maleta médica, o rosto uma máscara de concentração. Estamos nos aproximando, gritou Pedro para ser ouvido acima do rugido do motor e do vento. Preparem as cordas e as boias. À medida que se aproximavam, a verdadeira magnitude do desafio que enfrentavam tornava-se clara. O elefante, um macho adulto, debatia-se na água, sua tromba erguida como um periscópio improvisado. Seus olhos grandes e assustados fixaram-se no bote que se aproximava. Meu Deus, sussurrou Luísa. Como vamos tirar uma criatura desse tamanho da água? Pedro engoliu em seco, mas sua voz permaneceu firme. Um passo de cada vez, doutora. Primeiro, vamos estabilizá-lo. No Guardião dos Mares. O capitão Rafael observava a cena através de binóculos de alta potência. Ao seu lado, Mariana monitorava os dados meteorológicos e marítimos em um tablet. Capitão, disse ela, a preocupação evidente em sua voz. As correntes estão ficando mais fortes e há uma formação de nuvens se aproximando do leste. Rafael assentiu gravemente. Avise a equipe de resgate. Eles precisam ser rápidos. De volta ao bote, Pedro e sua equipe começaram a lançar cordas em direção ao elefante. A primeira tentativa falhou, a corda caindo a metros de distância do animal em pânico. De novo, ordenou Pedro. Temos que conseguir um laço ao redor dele. Após várias tentativas frustradas, finalmente conseguiram passar uma corda ao redor do torso do elefante. O animal trumpetou alto, um som de medo e confusão que ecoou sobre as águas. Calma. Grandão, murmurou Luísa, preparando uma seringa com um sedativo leve. Estamos aqui para ajudar. Com cuidado extremo, a equipe começou a puxar o elefante para mais perto do bote. O animal pesava toneladas, e cada movimento ameaçava virar a embarcação. Cuidado! Gritou Pedro quando uma onda particularmente forte os atingiu, quase derrubando 2 membros da equipe na água. Enquanto isso, no navio, Rafael recebia uma transmissão urgente do centro meteorológico. Capitão, era a voz tensa de Carlos. Acabamos de receber um alerta. Uma tempestade está se formando rapidamente. Temos menos de 2 horas antes que ela nos atinja. Rafael sentiu seu estômago afundar.
A situação, já precária, acabava de se tornar potencialmente catastrófica. Ele pegou o rádio, sua voz cortando o ar com autoridade. Pedro, vocês têm que acelerar. Uma tempestade está a caminho. No bote, Pedro recebeu a mensagem com um aceno tenso. Eles tinham conseguido estabilizar o elefante com boias e cordas, mas içá-lo para o navio parecia uma tarefa impossível. Doutor, Louisa Parsons chamou Pedro. Precisamos dessa sedação agora. Se ele continuar se debatendo, vamos perder o controle. Louisa assentiu, aproximando-se da borda do bote com a seringa em mãos. Com um movimento preciso, ela aplicou o sedativo na base da orelha do elefante. O efeito foi quase imediato, com o animal relaxando visivelmente na água. Ótimo trabalho, doutora, elogiou Pedro. Agora, vamos tentar movê-lo. A equipe trabalhou incansavelmente, usando todas as cordas e equipamentos de flutuação disponíveis para criar uma espécie de jangada improvisada ao redor do elefante. O tempo todo, as ondas ficavam mais altas e o céu mais escuro. De volta ao Guardião dos Mares, Mariana trabalhava freneticamente nos computadores de bordo, buscando uma solução. Capitão, ela chamou, seus olhos brilhando com uma ideia repentina. E se usássemos os guindastes do navio? Se conseguirmos trazer o elefante para perto o suficiente, talvez possamos içá-lo diretamente para o convés. Rafael ponderou por um momento, seus olhos avaliando as condições do mar e a posição do elefante. Era arriscado, mas poderia ser sua única chance. Boa ideia, Mari, ele disse, já se movendo para o sistema de comunicação. Carlos, prepare os guindastes. Vamos tentar um resgate direto. A notícia do novo plano foi recebida com um misto de alívio e apreensão pela equipe no bote. Eles sabiam que mover o elefante para perto o suficiente do navio seria um desafio enorme, especialmente com o mar ficando cada vez mais agitado. Certo, pessoal, disse Pedro, sua voz firme apesar do cansaço evidente. Vamos rebocá-lo, lentamente e com cuidado. O processo foi agonizantemente lento. Cada metro ganho era uma batalha contra as ondas e o peso do elefante. A chuva começou a cair. Primeiro uma garoa leve, depois em gotas pesadas que dificultavam a visibilidade. No convés do Guardião dos Mares, a tripulação se preparava para a operação de içamento. Redes de segurança foram estendidas, equipes médicas ficaram de prontidão, e os operadores dos guindastes se posicionaram, prontos para a manobra mais delicada de suas carreiras. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o bote conseguiu trazer o elefante para o alcance dos guindastes. Rafael, que havia descido ao convés para supervisionar pessoalmente a operação, deu o sinal. Agora! Ele gritou. Sua voz quase perdida no rugido da tempestade que se aproximava. Os guindastes uniam, suas cordas descendo em direção ao elefante semiconsciente. Com uma precisão surpreendente, considerando as condições, a equipe conseguiu passar as cordas ao redor do corpo do animal. Começar a içar, ordenou Rafael. Devagar, o elefante começou a ser levantado da água, toneladas de peso suspensos pelos cabos de aço. A tripulação observava com a respiração suspensa, cada segundo uma eternidade de tensão. Então, quando o elefante estava a meio caminho entre o mar revolto e o convés do navio, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um relâmpago atingiu o mar não muito longe, iluminando a cena com uma luz fantasmagórica. O susto fez o elefante se agitar, balançando perigosamente nos cabos. Por um momento terrível, pareceu que ele iria cair de volta ao mar. "Segurem firme!" gritou Rafael, seu coração martelando no peito. "Não podemos perdê-lo agora." A tripulação se mobilizou, usando cordas adicionais para estabilizar o animal. Lentamente, centímetro por centímetro, eles conseguiram trazê-lo para o convés. Com um baque surdo que fez todo o navio estremecer, o elefante finalmente tocou o convés do Guardião dos Mares. Um rugido de alegria e alívio irrompeu da tripulação, abafado apenas pelo som da tempestade que agora os envolvia completamente. Rafael, encharcado pela chuva, mas com um sorriso de triunfo no rosto,
Aproximou-se do animal exausto. Doutor, Luísa já estava ao lado dele, verificando seus sinais vitais. Como ele está, doutora? Perguntou o capitão, tendo que gritar para ser ouvido acima do vento uivante. Luísa olhou para cima, seus olhos brilhando de emoção. Ele vai sobreviver, capitão. Graças a você e a esta incrível equipe, ele vai sobreviver. Enquanto a tempestade rugia ao redor deles, a tripulação do Guardião dos Mares reuniu-se em torno de seu improvável passageiro. Eles haviam realizado o impossível, mas sabiam que a jornada estava longe de terminar. Rafael olhou para o horizonte escurecido, consciente de que os desafios que os aguardavam poderiam ser ainda maiores do que o resgate em si. Como explicariam isso? Como cuidariam de um elefante a bordo de um navio? E, mais importante, como ele havia chegado ali em primeiro lugar? Enquanto essas perguntas giravam em sua mente, Rafael sabia de uma coisa com certeza. Esta seria uma história que nenhum deles jamais esqueceria. A tempestade continuava a rugir do lado de fora. Mas dentro do Guardião dos Mares, uma atmosfera de exaustão e triunfo pairava no ar. O convés, normalmente imaculado, estava coberto de equipamentos de resgate, cordas encharcadas e pegadas enlameadas. No centro de tudo, deitado sobre uma lona improvisada, estava o elefante, sua respiração pesada, mas estável. Dr. Neluísa trabalhava incansavelmente, monitorando os sinais vitais do animal e administrando fluidos por via intravenosa. Seus cabelos grisalhos estavam grudados na testa pelo suor e pela chuva, mas seus olhos brilhavam com determinação. Como ele está, doutora? Perguntou o capitão Rafael, aproximando-se com passos cuidadosos. Luísa olhou para cima, um sorriso cansado em seu rosto. Está se estabilizando, capitão. É um milagre que tenha sobrevivido tanto tempo na água. Ele deve ter uma força de vontade incrível. Rafael assentiu, seus olhos fixos no gigante adormecido. Alguma ideia de como ele chegou até aqui? Antes que Luísa pudesse responder, Mariana se aproximou correndo, um tablet na mão e excitação em sua voz. Capitão, acho que descobrimos algo. Rafael e Luísa se viraram para a jovem oceanógrafa, curiosidade estampada em seus rostos. Mariana continuou, mal contendo seu entusiasmo. Estávamos analisando os dados das correntes marítimas e comparando com relatórios recentes. Há 3 dias, uma tempestade tropical atingiu uma pequena ilha a cerca de 200 quilômetros daqui. A ilha tem um santuário de elefantes. A revelação caiu como uma bomba entre eles. Peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Você está dizendo, começou Rafael, sua mente processando rapidamente as implicações. Sim, Mariana completou. Acreditamos que nosso amigo aqui foi arrastado para o mar durante aquela tempestade. Ele deve ter ficado à deriva por dias antes de o encontrarmos. Luísa balançou a cabeça, maravilhada. Isso explica seu estado de desidratação e exaustão. Mas sobreviver tanto tempo no oceano é quase inacreditável. Enquanto discutiam essa nova informação, Carlos, o imediato, aproximou-se com uma expressão preocupada. Capitão, temos outro problema. A mídia de alguma forma ficou sabendo do resgate. Estamos recebendo dezenas de chamadas de repórteres querendo confirmação e detalhes. Rafael franziu a testa. A última coisa de que precisavam agora era um circo midiático. Como eles descobriram tão rápido? Carlos deu de ombros. Não tenho certeza, mas suspeito que alguém da equipe possa ter postado algo nas redes sociais durante o resgate. O capitão suspirou profundamente. A situação já era complicada o suficiente sem adicionar o frenesi da mídia à mistura. Certo, vamos lidar com isso. Carlos, prepare uma declaração oficial. Mantenha-a vaga por enquanto. Diga apenas que resgatamos um animal marinho em perigo e que mais detalhes serão fornecidos assim que for seguro fazê-lo. Enquanto Carlos se afastava para cumprir a ordem, Mariana olhou ansiosamente para Rafael. Capitão, o que faremos agora? Não podemos simplesmente manter um elefante a bordo indefinidamente. Rafael ponderou por um momento, seu olhar alternando entre o elefante e a tempestade lá fora. Assim que o tempo melhorar,
Entraremos em contato com as autoridades do santuário. Eles provavelmente já estão procurando por ele. Enquanto isso, faremos o possível para mantê-lo confortável e saudável. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. A equipe se revezava em turnos para cuidar do elefante, que aos poucos começava a mostrar sinais de recuperação. Dr. Zeluísa não saía do lado dele, monitorando constantemente sua condição. No centro de comando, Rafael e sua equipe trabalhavam incansavelmente, coordenando com as autoridades costeiras, respondendo a perguntas urgentes do quartel-general da Marinha e tentando manter a situação sob controle. Enquanto isso, nas redes sociais, rumores e especulações corriam soltas. Hashtags como Elefante do Mar e Cu Guardião Heróico estavam se tornando virais, com pessoas de todo o mundo expressando admiração pelo resgate audacioso. À medida que a noite caía, a tempestade finalmente começou a diminuir. O elefante, agora mais alerta, olhava ao redor com curiosidade, sua tromba ocasionalmente se estendendo para explorar seu novo ambiente. Mariana, que havia se afeiçoado rapidamente ao animal, aproximou-se dele com um balde de água fresca. "Ei, grandão", ela disse suavemente. "Você deve estar com sede, não é?" Para surpresa e deleite de todos os presentes, o elefante gentilmente estendeu sua tromba, aceitando a oferta de água. Um murmúrio de admiração correu pela tripulação que observava. "Ele parece estar se adaptando bem", comentou Luísa, um sorriso cansado, mas satisfeito em seu rosto. Rafael, que observava a cena de perto, sentiu uma onda de emoção o atingir. Em todos os seus anos no mar, ele nunca havia experimentado algo assim. Era mais do que um simples resgate. Era um testemunho da resiliência da vida e da capacidade humana de se unir diante do extraordinário. Enquanto a noite avançava, a tripulação se revezava em turnos para cuidar do elefante e manter o navio em curso. Rafael, incapaz de dormir, ficou no convés, seus pensamentos uma mistura de preocupação e admiração. Foi então que notou Mariana se aproximando, 2 xícaras de café fumegante nas mãos. Ela ofereceu uma ao capitão, que aceitou com um sorriso agradecido. "Não consegue dormir também?" perguntou ela, encostando-se na grade ao lado dele. Rafael balançou a cabeça. "Muita coisa na mente. Este dia, bem, não é algo que se vê todos os dias." Mariana riu suavemente. "Com certeza não é. Sabe, capitão, quando me juntei a esta tripulação, esperava estudar baleias, golfinhos, talvez até tubarões. Nunca imaginei que estaria ajudando a salvar um elefante no meio do oceano. A vida no mar está sempre cheia de surpresas", refletiu Rafael. "Mas isso é algo completamente diferente." Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas que agora brilhavam no céu limpo pós-tempestade. O som suave da respiração do elefante podia ser ouvido ao fundo, um lembrete constante da preciosidade da vida que haviam salvado. "O que acha que vai acontecer agora?" perguntou Mariana, sua voz baixa e pensativa. Rafael tomou um gole de seu café antes de responder. "Honestamente, não faço ideia, mas sei que, o que quer que aconteça, mudou todos nós de alguma forma. Este não é apenas um resgate, Mariana. É uma história que as pessoas contarão por gerações." Enquanto conversavam, nenhum dos dois percebeu uma pequena luz vermelha piscando discretamente em um canto do convés. Uma câmera de segurança, normalmente usada para monitorar as atividades do navio, havia capturado todo o incrível resgate, e sem que a tripulação soubesse, as imagens já estavam sendo transmitidas para o mundo exterior, prestes a transformar sua incrível façanha em um fenômeno global. À medida que o novo dia se aproximava, trazendo consigo desafios e revelações inesperadas, uma coisa era certa: a vida a bordo do Guardião dos Mares nunca mais seria a mesma. O amanhecer trouxe consigo não apenas um novo dia, mas também uma avalanche de atenção indesejada para o Guardião dos Mares. O capitão Rafael foi acordado abruptamente por um Carlos visivelmente agitado. "Capitão, temos um problema." "Um grande problema", disse Carlos em sua voz trêmula de preocupação. Rafael se levantou rapidamente.
instantaneamente alerta. O que houve? O elefante está bem? O elefante está ótimo, respondeu Carlos. É o resto do mundo que enlouqueceu. As imagens do resgate vazaram. Estão em todos os noticiários, nas redes sociais. É um frenesi. O capitão sentiu seu estômago afundar. Ele sabia que o resgate eventualmente se tornaria público, mas não esperava que fosse tão rápido ou tão explosivo. Como isso aconteceu? Perguntou ele, enquanto se vestia apressadamente. Carlos hesitou por um momento antes de responder. Parece que uma de nossas câmeras de segurança transmitiu tudo ao vivo, sem que soubéssemos. Algum tipo de falha no sistema. Rafael praguejou baixinho. Uma falha técnica tão simples havia transformado sua missão de resgate em um espetáculo midiático global. Ao chegar ao convés, Rafael foi recebido por uma cena de caos organizado. A tripulação se movia freneticamente, dividida entre cuidar do elefante e lidar com a enxurrada de chamadas e mensagens que inundavam os sistemas de comunicação do navio. Mariana correu até ele, seus olhos arregalados de excitação e preocupação. Capitão, você não vai acreditar. Celebridades estão tuitando sobre nós. Ambientalistas querem fazer parcerias. Até mesmo políticos estão comentando o resgate. Rafael respirou fundo, tentando processar a magnitude da situação. Certo. Vamos lidar com isso um passo de cada vez. Primeiro, como está nosso convidado? Como se respondesse à pergunta. Um barrito suave ecoou pelo convés. O elefante, agora batizado carinhosamente de Marinho pela tripulação, parecia mais animado, sua tromba se movendo curiosamente pelo ar. Dr. Zé Luísa se aproximou, um sorriso cansado, mas satisfeito em seu rosto. Ele está se recuperando incrivelmente bem, capitão. Sua resiliência é notável. Rafael assentiu. Grato por pelo menos uma boa notícia. Ótimo. Agora precisamos estabelecer um plano de ação. Carlos, prepare uma coletiva de imprensa virtual. Vamos controlar a narrativa antes que as especulações fiquem fora de controle. Enquanto a tripulação se mobilizava para organizar a coletiva, Rafael se viu diante de um desafio que nunca imaginou enfrentar. Explicar ao mundo como e por que haviam resgatado um elefante no meio do oceano. A coletiva de imprensa, realizada via satélite, foi um turbilhão de perguntas, exclamações de admiração e pedidos de mais detalhes. Rafael, com o apoio de sua equipe, navegou habilmente pelas perguntas, explicando o resgate passo a passo e enfatizando o trabalho em equipe e a dedicação que tornaram tudo possível. Mas o que acontecerá com o elefante agora? Perguntou uma repórter, ecoando a curiosidade de milhões de espectadores ao redor do mundo. Rafael trocou um olhar com o Dr. Luísa antes de responder. Estamos em contato com as autoridades do santuário de onde acreditamos que ele veio. Nosso objetivo é garantir seu retorno seguro assim que for medicamente viável. Enquanto isso, nos bastidores, uma nova complicação surgia. Mariana, que estava monitorando as redes sociais, fez uma descoberta perturbadora. Capitão, ela chamou, assim que a coletiva terminou. Tem algo que você precisa ver. Ela mostrou a Rafael seu tablet, onde uma série de postagens alarmantes se destacavam. Grupos ambientalistas radicais estavam argumentando que o elefante não deveria ser devolvido ao santuário, alegando que a vida selvagem em cativeiro era antiética. Hashtags como Liberdade para Marinho e Mo Elefante Livre estavam ganhando tração rapidamente. Rafael sentiu uma pontada de preocupação. O que começara como um simples ato de compaixão estava se transformando em um debate ético global. Isso complica as coisas, murmurou ele. Como se a situação não fosse já suficientemente complexa, Carlos apareceu com mais notícias. Capitão, acabamos de receber uma transmissão do Ministério do Meio Ambiente. Eles querem que desviemos nossa rota para o porto mais próximo. Aparentemente, querem assumir o controle da situação. Rafael franziu a testa. Desviar para o porto significaria atrasar o retorno do elefante ao santuário, potencialmente comprometendo sua saúde e bem-estar. Não podemos simplesmente entregar o Marinho assim, protestou Mariana.
Depois de tudo que passamos para salvá-lo, o capitão olhou ao redor para os rostos preocupados de sua tripulação e então para o elefante que repousava tranquilamente no convés improvisado. Ele sabia que a decisão que tomasse agora não afetaria apenas o destino de Marinho, mas potencialmente o futuro de sua própria carreira e a reputação do guardião dos mares. Vamos fazer o seguinte, disse Rafael finalmente, sua voz carregada de determinação. Mantenham nosso curso original. Diga ao Ministério que o bem-estar do animal é nossa prioridade máxima e que desviá-lo agora poderia comprometer sua saúde. E quanto aos grupos ambientalistas? Perguntou Mariana. Rafael pensou por um momento. Prepare um comunicado. Explique que nossa intenção é reunir o elefante com sua família no santuário, onde ele receberá os cuidados especializados de que precisa. Enfatize que não estamos decidindo seu destino final, apenas garantindo sua segurança imediata. Enquanto a tripulação se dispersava para cumprir suas novas tarefas, Rafael se aproximou de Marinho. O elefante o observou com olhos curiosos, sua tromba se estendendo gentilmente em direção ao capitão. Não se preocupe, grandão, murmurou Rafael, acariciando suavemente a tromba do animal. Vamos fazer o que é certo por você. Não importa o que aconteça. À medida que o dia avançava, o guardião dos mares continuava sua jornada, agora carregando não apenas um elefante resgatado, mas também o peso das expectativas e opiniões de milhões de pessoas ao redor do mundo. A tripulação sabia que os desafios que enfrentariam nos próximos dias testariam não apenas sua habilidade marítima, mas também sua integridade e determinação. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Rafael permaneceu no convés, observando o horizonte. Ele não podia prever o que o futuro reservava, mas estava determinado a navegar por essas águas turbulentas com a mesma coragem e compaixão que os levaram a resgatar Marinho em primeiro lugar. O barrito suave do elefante ecoou mais uma vez, como se estivesse reassegurando a todos que, não importa o que viesse pela frente, a extraordinária jornada que haviam começado juntos estava longe de terminar. O amanhecer do terceiro dia após o resgate trouxe consigo uma calmaria enganosa. O guardião dos mares navegava por águas tranquilas, mas a atmosfera a bordo estava longe de ser serena. O capitão Rafael, que mal dormira nas últimas 48 horas, observava o horizonte com olhos cansados, mas vigilantes. Marinho, o elefante resgatado, parecia se adaptar surpreendentemente bem à vida no mar. Sob os cuidados atentos da doida, Luísa, ele ganhava força a cada dia, sua curiosidade pelo novo ambiente crescendo visivelmente. Bom dia, capitão. A voz de Mariana quebrou o silêncio da manhã. Ela se juntou a Rafael no convés, 2 xícaras de café fumegante nas mãos. Achei que poderia precisar disso. Rafael aceitou o café com um sorriso agradecido. Como está a situação nas redes sociais? Mariana suspirou, seu rosto normalmente animado mostrando sinais de preocupação. Complicada. A hashtag #Azul Liberdade para Marinho continua ganhando força. Várias celebridades se manifestaram, defendendo que o elefante seja levado para um santuário na África, em vez de retornar ao local de onde veio. O capitão franziu a testa. A pressão pública estava se tornando um fator cada vez mais complicador em sua missão. E o Ministério do Meio Ambiente? Alguma notícia? Nada oficial ainda. Mas há rumores de que estão considerando enviar uma equipe para interceptar o navio, respondeu Mariana, sua voz baixa para evitar que outros tripulantes ouvissem. Rafael estava prestes a responder quando Carlos apareceu apressadamente, seu rosto uma máscara de preocupação. Capitão, temos uma situação. Um barco não autorizado está se aproximando rapidamente. Imediatamente alerta, Rafael pegou o binóculo. A alguns quilômetros de distância, um barco veloz cortava as águas em direção ao guardião dos mares. Em seu casco, letras grandes proclamavam: defensores dos animais. Ativistas, murmurou Rafael, um nó se formando em seu estômago. Carlos, alerte a tripulação. Quero todos em posição. Mariana,
Leve Dracuna, Luísa e alguns voluntários para ficar com Marinho. Não o deixem sozinho nem por um segundo. Enquanto a tripulação se mobilizava, o barco dos ativistas se aproximava rapidamente. Através de um alto-falante, uma voz ecoou sobre as águas. Este é o capitão Luiz dos Defensores dos Animais. Exigimos permissão para subir a bordo e verificar as condições do elefante. Rafael respirou fundo, sabendo que suas próximas ações poderiam ter consequências de longo alcance. Ele pegou o microfone do sistema de comunicação externa do navio. Aqui é o capitão Rafael do Guardião dos Mares. Não temos autorização para permitir que subam a bordo. O elefante está sendo bem cuidado e será devolvido ao seu santuário de origem assim que possível. A resposta veio rápida e acalorada. Não aceitaremos isso. Esse elefante merece liberdade, não confinamento. De repente, vários ativistas no barco começaram a lançar ganchos e cordas, claramente pretendendo escalar o lado do navio. A situação estava escalando rapidamente para um confronto potencialmente perigoso. Carlos, ative os canhões de água, ordenou Rafael. Era uma medida extrema, mas necessária para manter a segurança de todos a bordo, incluindo Marinho. Jatos potentes de água foram direcionados para o barco dos ativistas, criando uma barreira entre as duas embarcações. Gritos de protesto ecoaram pelo ar, misturados ao som do barrido assustado de Marinho, que claramente sentia a tensão ao seu redor. No meio do caos, Mariana correu de volta ao convés, seu rosto pálido de preocupação. Capitão, Marinho está ficando agitado. Luísa está preocupada que o estresse possa afetar sua recuperação. Rafael sentiu o peso de cada vida a bordo, humana e animal, sobre seus ombros. Ele sabia que precisava encontrar uma solução rápida antes que a situação saísse completamente do controle. Com uma decisão repentina, ele pegou novamente o microfone. Capitão Luiz, ouça-me, proponho um compromisso. Permitirei que 2 representantes de sua organização subam a bordo para verificar as condições de Marinho, sob a supervisão de nossa equipe médica. Em troca, vocês devem se afastar e nos permitir continuar nossa jornada sem mais interferências. Houve um momento de silêncio tenso antes que a resposta viesse. Acordado. Mas exigimos que a visita seja transmitida ao vivo para garantir transparência. Rafael trocou olhares com sua equipe antes de concordar relutantemente. Minutos depois, 2 ativistas estavam a bordo, filmando cada passo enquanto Luísa os guiava até Marinho. O elefante, agora mais calmo, olhou curiosamente para os recém-chegados. Luísa explicou em detalhes os cuidados que estavam sendo tomados, os progressos na recuperação de Marinho e os planos para seu retorno seguro. Para surpresa de todos, os ativistas pareceram genuinamente impressionados com o nível de cuidado e dedicação demonstrado pela tripulação do Guardião dos Mares. Devo admitir, disse um deles olhando diretamente para a câmera, que a situação aqui é muito melhor do que esperávamos. É claro que o ideal seria a liberdade total para Marinho, mas entendemos que sua saúde e segurança são a prioridade agora. Enquanto a transmissão ao vivo continuava, Rafael notou uma mudança sutil nos comentários online que apareciam na tela do tablet de Mariana. A hashtag Matino Cuidando de Marinho começou a ganhar força, com muitos elogiando os esforços da tripulação. Após a inspeção, os ativistas deixaram o navio, visivelmente menos hostis do que quando chegaram. Enquanto seu barco se afastava, Rafael permitiu-se um momento de alívio. Eles haviam superado mais um obstáculo, mas ele sabia que a jornada estava longe de terminar. À medida que a noite caía, a tripulação se reuniu no convés para um jantar improvisado. O ar estava cheio de conversas animadas, a tensão do dia finalmente se dissipando. Rafael observou sua equipe com orgulho. Eles haviam enfrentado o inesperado com coragem e compaixão, mantendo-se fiéis à sua missão de proteger Marinho. Mariana se aproximou, um sorriso cansado, mas satisfeito em seu rosto. Sabe, capitão, quando me juntei a esta tripulação, nunca imaginei que me tornaria parte de algo tão extraordinário. Rafael assentiu, seus olhos se voltando para Marinho,
que repousava pacificamente sob as estrelas. Nenhum de nós imaginou, Marie. Mas é nos momentos mais inesperados que descobrimos do que realmente somos capazes. Enquanto a noite avançava e o guardião dos mares continuava sua jornada, Rafael sabia que ainda haveria muitos desafios pela frente. Mas olhando para sua tripulação dedicada e para o elefante que haviam arriscado tudo para salvar, ele sentiu uma certeza crescente. Juntos, eles navegariam por quaisquer águas turbulentas que o destino lhes reservasse. O nascer do sol do quarto dia encontrou o guardião dos mares navegando por águas mais calmas, tanto literal quanto figurativamente. A visita dos ativistas, embora tensa, havia proporcionado uma inesperada mudança na opinião pública. As redes sociais agora estavam cheias de mensagens de apoio à tripulação e seus esforços para cuidar de Marinho. No convés, o capitão Rafael observava o horizonte, sua mente repleta de pensamentos sobre os próximos passos. Foi quando notou Dohará, Luísa se aproximando, um olhar de preocupação em seu rosto normalmente sereno. "Bom dia, doutora Luísa. Algum problema com Marinho?" perguntou Rafael, imediatamente alerta. Luísa hesitou por um momento antes de responder. "Oh, não exatamente um problema, capitão, mas há algo que precisamos discutir, em particular se possível." Intrigado, Rafael conduziu Luísa até seu escritório. Uma vez lá dentro, a veterinária respirou fundo antes de começar. "Capitão, passei a noite revisando todos os dados que coletamos sobre Marinho desde o resgate. Há algo incomum sobre ele." Rafael ergueu uma sobrancelha. "Incomum como?" "Bem, para começar, sua recuperação tem sido extraordinariamente rápida. Além disso, notei alguns padrões de comportamento que são atípicos para elefantes em cativeiro. E então há isso." Luísa puxou um tablet de sua bolsa, mostrando a Rafael uma série de imagens de raio-x. "O que estou vendo?" perguntou Rafael, confuso. "Essa é a estrutura óssea de Marinho. Veja como ela é, diferente, mais densa em algumas áreas, mais flexível em outras. Quase como se... Como se o quê?" "Doutora?" Luísa hesitou novamente antes de finalmente dizer. "Como se ele tivesse evoluído para viver na água." Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Está me dizendo que Marinho não é um elefante comum? Que ele é algum tipo de elefante marinho?" "Eu sei que parece loucura", disse Luísa rapidamente, "mas os dados não mentem. Marinho não apenas sobreviveu no oceano por dias. Ele parece ter se adaptado a ele de uma forma que não deveria ser possível em tão pouco tempo." Antes que Rafael pudesse responder, houve uma batida urgente na porta. Era Mariana, seu rosto uma mistura de excitação e preocupação. "Capitão, você precisa ver isso", exclamou ela, entrando apressadamente e ligando a televisão na parede. Na tela, um repórter falava animadamente. Novas informações surgiram sobre o misterioso santuário de onde acredita-se que o elefante resgatado tenha vindo. Fontes anônimas afirmam que a ilha não é apenas um refúgio para elefantes, mas um centro de pesquisa secreto focado em adaptação de espécies às mudanças climáticas. Rafael, Luísa e Mariana trocaram olhares atônitos enquanto a reportagem continuava. Especialistas especulam que o elefante resgatado pode ser parte de um programa experimental para criar animais capazes de sobreviver em um mundo com níveis do mar cada vez mais altos. Se confirmado, isso levantaria sérias questões éticas e científicas. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som distante do barrito de Marinho. "Isso explicaria muito", murmurou Luísa. Rafael se afundou em sua cadeira, a mente girando com as implicações. Se isso for verdade, não podemos simplesmente devolver Marinho ao santuário, não sem saber exatamente o que está acontecendo lá. Mas também não podemos mantê-lo indefinidamente no navio, argumentou Mariana. E se essas adaptações que a doutora Luísa mencionou significarem que ele realmente precisa de cuidados especializados? O capitão ficou em silêncio por um longo momento, pesando suas opções. Finalmente, ele se levantou, determinação em seus olhos. "Temos que ir até essa ilha.
ver por nós mesmos o que está acontecendo lá. Mas, capitão, protestou Mariana, e as ordens do ministério para levarmos Marinho ao porto mais próximo? Rafael balançou a cabeça. Algumas vezes, Mari, temos que seguir nossa consciência, não ordens. Se Marinho é parte de algo maior, algo que pode afetar o futuro de inúmeras espécies, temos a responsabilidade de descobrir a verdade. A decisão de Rafael enviou ondas de atividade por todo o navio. A tripulação, informada da situação, trabalhava freneticamente para ajustar o curso e preparar-se para o que poderia ser uma missão não autorizada. Enquanto isso, no convés, Marinho parecia sentir a mudança no ar. Ele se movia inquieto, seus olhos inteligentes seguindo a movimentação da tripulação. Carlos se aproximou de Rafael, preocupação evidente em seu rosto. Capitão, se seguirmos com isso, estaremos desobedecendo ordens diretas. Poderíamos perder nossas licenças, até mesmo enfrentar acusações criminais. Rafael assentiu gravemente. Eu sei, Carlos, e não pedirei a ninguém que arrisque sua carreira. Quem quiser desembarcar no próximo porto terá meu total apoio e compreensão. Para sua surpresa, Carlos sorriu. Com todo o respeito, capitão, acho que falo por toda a tripulação quando digo: estamos com você até o fim. A lealdade de sua equipe tocou Rafael profundamente. Olhando ao redor, ele viu determinação nos rostos de todos. À medida que o dia avançava, o guardião dos mares alterou seu curso, dirigindo-se agora para as coordenadas da misteriosa ilha. A tensão a bordo era palpável, misturada com uma sensação de propósito e aventura. Mariana passou horas pesquisando, tentando descobrir mais sobre o suposto centro de pesquisa. É como se a ilha mal existisse nos registros, ela relatou frustrada. Tudo o que encontro são rumores e teorias da conspiração. Enquanto isso, Tasta Luísa continuava monitorando Marinho de perto, fascinada pelas adaptações que ele exibia. É incrível, ela comentou para Rafael durante um de seus relatórios. Quanto mais o observo, mais convencida fico de que ele representa algo verdadeiramente revolucionário na evolução animal. À noite, com as estrelas brilhando intensamente sobre o oceano escuro, Rafael permaneceu no convés, contemplando o caminho à frente. Marinho se aproximou dele, sua tromba gentilmente tocando o ombro do capitão. Você entende o que está acontecendo, não é, grandão? Murmurou Rafael, acariciando a tromba do elefante. Estamos prestes a desvendar seu mistério. Como se em resposta, Marinho emitiu um suave barrito, seus olhos fixos no horizonte, como se também ele ansiasse pelas respostas que a ilha misteriosa poderia oferecer. Naquela noite, enquanto o guardião dos mares navegava por águas desconhecidas, cada membro da tripulação sentia que estavam à beira de uma descoberta que poderia mudar não apenas suas vidas, mas potencialmente o futuro de todo o planeta. O amanhecer traria novos desafios e, esperavam eles, respostas para as inúmeras questões que os cercavam. Mas uma coisa era certa: juntos, eles enfrentariam o que quer que o destino lhes reservasse. O amanhecer do quinto dia trouxe consigo uma mistura palpável de apreensão e expectativa a bordo do Guardião dos Mares. No horizonte, uma silhueta nebulosa começava a tomar forma. A misteriosa ilha que poderia conter as respostas para o enigma de Marinho. O capitão Rafael, que mal dormira na noite anterior, observava a aproximação com um misto de determinação e cautela. Ao seu lado, Mariana manipulava freneticamente um tablet, tentando captar qualquer sinal ou transmissão da ilha. Nada, capitão, ela disse, frustração evidente em sua voz. É como se a ilha fosse um ponto cego digital. Nenhum sinal de rádio, nenhuma transmissão de satélite, nada. Rafael assentiu gravemente. Mantenha-se atenta, Mari. Essa falta de comunicação só aumenta minhas suspeitas de que há algo muito incomum acontecendo naquela ilha. Enquanto se aproximavam, detalhes da ilha começaram a se revelar. Densas florestas cobriam grande parte de sua superfície, interrompidas ocasionalmente por formações rochosas escarpadas. Não havia sinais visíveis de habitação humana, nem portos ou estruturas à vista. Dr. Luísa
juntou-se a eles no convés, seu olhar alternando entre a ilha e Marinho, que parecia incomumente agitado. Capitão, Marinho está exibindo sinais claros de reconhecimento. Sua frequência cardíaca aumentou, e ele está vocalizando de uma maneira que não vi antes. Como que para confirmar as palavras de Luísa? Marinho emitiu um longo barrito, sua tromba estendida em direção à ilha como se apontasse o caminho. Bem, parece que estamos no lugar certo, murmurou Rafael. Carlos, prepare a equipe de desembarque. Vamos precisar de voluntários para uma missão de reconhecimento. A tripulação se mobilizou rapidamente. Equipamentos foram verificados, botes preparados e uma equipe de exploração foi formada. Rafael insistiu em liderar pessoalmente a missão, acompanhado por Mariana, doutora Luísa e uma pequena equipe de marinheiros experientes. Quando estavam prestes a partir, uma comoção irrompeu no convés. Marinho, aparentemente determinado a não ficar para trás, havia se libertado de suas amarras e se dirigia para a borda do navio. Ele vai pular, gritou alguém. Antes que alguém pudesse reagir, Marinho mergulhou nas águas com uma graça surpreendente para um animal de seu tamanho. Para espanto de todos, ele começou a nadar em direção à ilha com uma facilidade que desafiava tudo o que sabiam sobre elefantes. Incrível, sussurrou Luísa, seus olhos arregalados de admiração. Ele realmente se adaptou à vida aquática. Rafael rapidamente ajustou os planos. Mudem o curso dos botes. Vamos seguir Marinho. Ele parece saber exatamente para onde está indo. Os botes foram lançados à água e a equipe de exploração remou vigorosamente, seguindo a esteira deixada por Marinho. À medida que se aproximavam da costa, um denso nevoeiro começou a se formar, envolvendo-os em um manto de mistério. Mantenham-se juntos, gritou Rafael. Não percam Marinho de vista. Emergindo através do nevoeiro, eles finalmente alcançaram a praia. Marinho já estava na areia, sua grande forma uma silhueta indistinta na névoa. Quando a equipe desembarcou, o elefante começou a se mover em direção à densa floresta. Ele quer que o sigamos, disse Mariana, sua voz mal disfarçando a excitação. Rafael hesitou por um momento, consciente dos perigos potenciais, mas a curiosidade e o senso de responsabilidade para com Marinho prevaleceram. Vamos em frente. Mas fiquem alertas. Adentrando a floresta, a equipe logo percebeu que estavam em um ambiente único. A vegetação era uma mistura bizarra de plantas terrestres e o que pareciam ser versões adaptadas de flora marinha. Flores bioluminescentes pulsavam suavemente, lançando um brilho etéreo sobre o caminho. Isso é impossível, murmurou Luísa, tocando gentilmente uma folha que parecia respirar como uma anêmona do mar. Essas plantas é como se fossem híbridos de espécies terrestres e aquáticas. Marinho continuava a liderar o caminho, movendo-se com uma certeza que sugeria familiaridade com o terreno. Após cerca de meia hora de caminhada, a floresta começou a se abrir, revelando uma clareira à frente. O que viram ali fez todos pararem, boquiabertos. No centro da clareira erguia-se uma estrutura futurística, suas superfícies lisas refletindo a luz de forma surreal. Ao redor dela, diversos recintos abrigavam animais que, à primeira vista, pareciam comuns, mas um olhar mais atento revelava adaptações surpreendentes. Macacos com membranas entre os dedos saltavam de árvore em árvore. Aves com características de peixes planavam graciosamente. E, para o espanto de todos, outros elefantes, semelhantes a Marinho, moviam-se com uma agilidade incomum, suas formas sutilmente alteradas para maior eficiência aquática. É um zoológico do futuro, sussurrou Mariana, sua voz uma mistura de admiração e choque. Antes que pudessem processar completamente o que estavam vendo, uma voz calma e autoritária soou atrás deles. Bem-vindos ao Projeto Arca. A equipe se virou para encontrar uma mulher de meia idade, vestindo um jaleco branco. Seu rosto exibia uma mistura de resignação e alívio. Meu nome é Dorasta Helena Vega, ela continuou. Sou a diretora deste centro de pesquisa e presumo que vocês sejam a tripulação que resgatou nosso marinho. Rafael deu um passo à frente, sua postura uma mistura de cautela e curiosidade.
Capitão Rafael Mendes, do Guardião dos Mares. Dr. Vega, acho que temos muito o que conversar. Helena assentiu gravemente. Sim, capitão. Mais do que você pode imaginar. O que vocês descobriram aqui, bem, isso muda tudo. Enquanto o grupo seguia Helena em direção à estrutura central, cada um sentia o peso da história sobre seus ombros. Eles estavam prestes a entrar em um mundo que desafiava tudo o que pensavam saber sobre a natureza e o futuro da vida na Terra. Marinho, como se sentisse a importância do momento, emitiu um barrito suave, ecoando pela ilha. Era um som que carregava não apenas o chamado de um animal, mas o prenúncio de uma nova era para toda a vida no planeta.